Oi, gente! Bom, antes de mais nada, eu queria muito agradecer vocês, porque aqui na Rolo a gente faz vários vídeos com o propósito de ensinar pessoas e não só ensinar, mas inspirar pessoas a criar suas próprias histórias, a criar universos, a desbravar esse mundo infinito de histórias. E recentemente a gente chegou aos 1000 inscritos e a gente ficou muito, muito feliz por conta disso, porque é um sinal de que mais pessoas estão sendo tocadas por essa vontade. E isso só dá mais força pra gente continuar e continuar criando e produzindo e, enfim, criando novos conteúdos pra vocês. E foi por conta disso que a gente teve a ideia de um novo quadro pra apresentar no canal, que é o quadro que a gente vai trazer hoje pra vocês. Esse quadro vai se chamar Frametástico, que é basicamente um quadro de frames fantásticos. A gente vai basicamente pegar planos ou takes de filmes que tem um frame único e vai trazer eles de forma animada pra vocês. E nesse processo a gente vai mostrar como a gente animou, como foi o processo, por que aquela cena funciona assim. Então, enquanto a gente vai estar ali animando e estudando e fazendo cenário, a gente vai entender por que ela foi feita daquele jeito, por que a luz é assim, por que a movimentação de câmera foi daquela forma, como os elementos se comportam ali dentro, paleta de cores, enfim, a gente vai dissecar aquela cena e entender por que ela é tão importante pro filme e como ela foi pensada. E a primeira cena, o primeiro frame tástico que a gente trouxe pra vocês é do filme Jurassic World, que é um filme que marcou muito eu e o Victor, justamente porque ele é uma sequência, né, de um filme que foi feito, que a gente viu na nossa infância, então ele marcou muito por aquela coisa de dinossauros, Jurassic Park, medo, E aí ele veio, assim, voltou, né, agora em 2015, agora um novo em 2018, com toda essa essência de algo que o ser humano cria, que é maior que ele mesmo, e ele precisa lidar com isso. Enfim, dinossauros são muito legais, então. E aí o frame que a gente escolheu pra fazer um frame tástico foi justamente a cena do filme lá de 2015, o Jurassic World. Eles já estão no clímax, e o novo dinossauro lá do mal tá atrás de todo mundo. E a Claire vai atrás do T-Rex. E aí é exatamente o momento em que ela pede pra que abram o portão, e ela tá com o sinalizador na mão, e ela vai atrair o T-Rex pra combater o novo dinossauro. E no primeiro momento, ela é a coisa que mais chama a atenção ali, sabe? Ela tá central e tem um portãozão na frente. Só que conforme o portão vai abrindo, você vai dando margem pra uma área escura. E aquela área escura se torna o centro da sua atenção. E naquela área escura, surgem duas coisinhas brilhantes vindo na sua direção. E é o T-Rex. E conforme o T-Rex vai se aproximando e você sabe que é ele vai dominando a cena. E ele vai incorporando como se fosse uma segunda silhueta em cima dela. Então, antes ela era o centro, agora você vê que tem uma grande massa ali por trás dela, que é o T-Rex. E é o momento em que ela encara o dinossauro do Jurassic Park. Então, pra mim, ele não é só um momento emblemático por conta da coragem dela, mas é um momento emblemático também porque ela traz toda a carga dos outros filmes, sabe? A gente vai encarar naquele momento o dinossauro que foi o maior medo nos outros filmes. Então, pra mim, esse é um frame tático porque ele resume não só a essência da cena, do arco da Claire, mas também resume a essência do filme, que é você descobrir que aquilo é muito maior do que você, sabe? Por mais que você tenha criado. Pra gente fazer esse frame tático, basicamente, a gente usou de animação tradicional. Então, todos os ciclos da Claire, o cabelinho mexendo, a sainha voando, a respiração dela, tudo isso foi feito em animação tradicional. O T-Rex também foi feito em tradicional. E todo o resto foi feito em cutout, no After Effects. Então, depois que a gente fez toda a ilustração em pintura digital, a gente jogou tudo isso no After e animou. Então a gente animou o portão abrindo em cutout, o dinossauro se aproximando. Apesar dele estar em tradicional, a movimentação dele se aproximando tá em cutout, a gente fez uma animação de escala. A animação do sinalizador, ela também tá em cutout, ela é em motion, na verdade. A gente criou um flare de lente e simulou a luz do sinalizador. As luzinhas de alarme que estão em volta dela também são de motion, então a gente tem uma luzinha que fica piscando de alarme, né? E, enfim, todo o compositing foi feito em motion e cutout, enquanto as animações foram feitas de forma tradicional. Uma curiosidade muito interessante é que quando eu comecei a fazer a Claire, eu fiz ela, pra mim, numa pose que era legal, que tava ali de acordo com o filme. E aí eu tava lá já animando, cabelo, saia. E aí o Vitor passou assim por trás de mim. Então,
eu acho que ela pode estar um pouquinho mais imponente aí. E aí eu fiquei, putz, será, né? Porque tá tão certinho, olha só as perninhas, tá tudo proporcional e não sei o que. E aí ele virou, não, vai lá, apaga essas pernas. Eu, meu Deus, né? Vamos apagar as pernas. Foi só quando eu refiz a perna depois da observação dele que eu percebi o quanto aquilo foi importante. Porque, sim, ela tava certa antes, sabe? Tava estilizado, legal. Só que depois que a gente refez as pernas, ela ficou muito mais poderosa. Porque era uma cena de coragem. É uma cena em que ela não tava lá só, segurando o sinalizador. Ela tava segurando o sinalizador que ia chamar o T-Rex. Então, ela tinha que ser imponente, ela tinha que ser corajosa. Uma outra coisa muito engraçada que aconteceu é que quando eu tava fazendo o compositing do T-Rex, e compositing é basicamente fazer uma composição de todas as coisas, né? O T-Rex, eu tava colocando linhas, textura, eu fiz a texturinha lá do dinossauro, coloquei a luz que iluminava ele, e aí eu tava acrescentando essa série de detalhes pra ele, que tava lá no fundo, pra ele aparecer mais medonho. E aí, no fim das contas, eu fiz tudo isso, exportei uma versão e mostrei pro Victor, né? E eu assim, pá, T-Rex super detalhado. E aí o Victor virou assim, pô, eu posso fazer uma alteração aqui? E eu, ai meu Deus, né, o que é? E aí ele foi lá e tirou tudo isso. E aí tirou as linhas do T-Rex, tirou a textura do T-Rex, tirou a luz do T-Rex. E no final, o T-Rex virou só uma silhueta chapada, com os olhinhos lá brilhantes, né? Que basicamente era mais clara no começo e conforme ele se aproximava, ela ficava mais escura. E aí, no fim das contas, exportou as duas versões. E a que ficava mais assustadora era, de fato, essa mais simples. Então, é muito importante pensar que, às vezes, menos é mais. Então, como ele era uma figura secundária, mas ele surgia na cena, e a Claire e todo aquele cenário da frente já estavam super detalhados com textura, com tudo isso, se ele também tivesse textura, a cena ficaria muito carregada e perderia muito do peso. Então, foi muito mais interessante ter deixado ele com menos, e ele fica mais instigante, mais misterioso, do que colocar mais coisa e acabar comprometendo toda a lógica da cena. E é isso, pessoal! Esse foi o nosso primeiro frame tático, espero de coração que vocês gostem. E se vocês tiverem sugestões de filmes, de cenas de filmes, e queiram mandar pra gente, é só escrever aqui nos comentários, ou mandar mensagem pra gente pelo site, pelo Facebook, por onde vocês quiserem. E é isso aí. Muito obrigada, gente! Até mais!